Oi, meninas e meninos, irmãs e irmãos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, nós vamos falar hoje a respeito de mães cristãs. Será que é fácil ser uma mãe cristã? Vamos ver nos dias de hoje. Não é fácil ser mãe. São tantos obstáculos que não se resume na maternidade apenas. Muitas vezes sonhamos com um casamento de purpurinas, de flores, um cavalo branco, um cavalheiro digno de nós. Muitas vezes. Mas neste interim, coisas acontecem e acabamos que adormecendo os nossos sonhos. E os mesmos com os homens. Muitas vezes eles sonham, com um casamento maravilhoso, uma mulher que vai respeitá-lo, uma mulher digna dele. Aliás, ele vai passar a vida inteira dele trabalhando para cuidar, para zelar a vida dessa mulher, para cuidar dos filhos deles. E aí, de repente, acontecem coisas também, tanto para o homem, tanto para a mulher. Por isso que nós falamos que o homem e a mulher precisam ser companheiros um do outro. Precisam ser amigos um do outro. Pela idade, carregamos consequências árduas pela falta de maturidade. Eu sempre tenho falado aqui a respeito disso, de maturidade. Muitas de nós não tivemos uma mãe para nos auxiliar ou mesmo para falar para nós algumas coisas. Assuntos de mãe, assuntos de mulher para mulher. São aqueles assuntos que são dicas de mãe, dicas de mulher, dicas de quem está ali, face a face com você. Essas dicas faz falta. Como comprar o primeiro sutiã? Eu lembro nitidamente quando minha mãe me levou na Marechal para comprar o meu primeiro sutiã. Foi uma alegria muito grande. Eu sabia que aquele negócio era ruim de se usar, mas foi uma alegria muito grande. Explicar sobre a primeira menstruação, isso é muito sério. Quantas mães hoje param para falar isso para uma filha? Eu sei que tem mães, que na minha época, minha mãe não falou nada a respeito de menstruação. Eu tive uma experiência horrível. Eu tive uma experiência horrível no meu primeiro beijo, eu tive uma experiência horrível na minha primeira menstruação. Por quê? Minha mãe, ela não tinha muito tato para falar, para explicar as coisas. Trabalhava muito, né? E não é fácil para uma mãe. Na minha época, há 40 anos atrás, eu tenho 50 anos, há 40 anos atrás, uma mãe falar uma coisa dessa é uma vergonha, elas têm vergonha, né? São tímidas. A importância de se guardar para o tão sonhado amor. Vocês perceberam isso, essa frase? A importância de se guardar para o tão sonhado amor. Isso existe hoje? Mas nossas decisões muitas vezes vêm com grandes pitadas de desobediência aos pais. E muitas vezes desobediência a Deus. Porque não tem como desobedecer aos pais sem primeiro desobedecer a Deus. E essas decisões geram grandes consequências. E muitas vezes corre de geração a geração.
parcela de culpa e não podemos tirar de nós a maior parcela de culpa, pois muitas vezes nós crescemos sabendo o que é certo e o que é errado. Optamos para fazer o errado, mesmo reconhecendo que haverá sérias consequências. Mas depois de tudo feito, vem o arrependimento, porque não ouvi conselhos que vêm sido dados para nós. Como sabemos se o conselho é bom? Você sabe aí quando o conselho é bom? O conselho, para ser bom, precisa analisar de onde ele está vindo, de quem está vindo esse conselho. Analisar a vida dessa pessoa, a idade dela. Cuidado da idade dessa pessoa, porque às vezes a pessoa que você está recebendo o conselho, ela é mais nova que você. Isso eu estou falando quando a pessoa é jovem. O jovem, ele nunca pode ouvir um conselho de uma pessoa mais jovem que ele. Tá certo que tem jovens aí que eles pensam melhor que o pai e a mãe, né? Mas, sabe quando você sabe se o conselho é bom? Aquele conselho que você nunca quer ouvir. Quando você está prestes a desobedecer, prestes a fazer coisa errada. E que você sabe que você vai cair do cavalo. E você recebe um conselho, não faz isso. Olha, lá pra frente, você vai ter consequências assim. Esse conselho você não quer ouvir. Geralmente, o conselho bom é aquele que a gente não quer ouvir na hora do pecado, na hora da desobediência, na hora de não querer ouvir pai e mãe. A idade dela, cuidado ao aceitar conselhos de pessoas de idade menor que a sua. Eu não vou falar, né? Eu tenho 50 anos, né? Vou receber um conselho de uma pessoa de 45 anos. Não é isso que eu tô falando, né? Você tem aí 60, 70 anos, recebeu o conselho de uma pessoa de 50, 60, né? Mas sempre procurar receber conselhos de pessoas que têm, sim, maturidade, que você olha para ela, você vê Deus na vida dessa pessoa, sabe? Você vê maturidade nela, você vê crescimento nessa pessoa, você vê seriedade. Você vê as atitudes dessa pessoa, que são atitudes boas, atitudes confiáveis. Não vai falhar os conselhos dessa pessoa. Ouvir os mais velhos sempre é muito bom. É verdade que os conselhos, quando é bem falado, muito ao nosso coração, mas muitas vezes fazemos vistas grossas ao ouvir e nos fazemos de surdos. Esse é o início da ignorância, não querer ouvir. Você é velho. Eu vou ouvir conselho da minha mãe? De jeito nenhum. Vou ouvir conselho do meu pai? Eles são muito chatos. Eu vou ouvir conselhos dos meus amigos. Vai cair do cavalo, que vai ser a coisa mais linda. Cuidado. O que a Bíblia fala a respeito de conselho? Eu já ouvi muitas pessoas falar, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mentira, isso é frase de Satanás. Satanás fala isso para você. Quando Satanás, você ouvir essa frasezinha, já vem ela com os conselhos dela. Sabe quem é que está falando ao teu ouvido? É Satanás. Não dê ouvido a Satanás. Não dê ouvido. Essa vozinha maligna que fala ao teu ouvido, quando você quer pecar, essa voz é do diabo, é a voz do Satanás. Pode ter certeza absoluta. E ele tá, batendo palma para você quando você não quer ouvir o conselho de um mais velho. O conselho de uma irmã na igreja, conselho de um irmão na igreja, conselho de um tio, de um diácono, sabe? Conselho de um pastor. Quando você ouve um conselho, é porque a pessoa sabe que você está fazendo coisa errada.
se você não estivesse fazendo algo que não é bom para você, ou que lá para o futuro a gente está vendo que vai ter sérias consequências ou consequências que não vão ser boas para você, vai te trazer problemas, vai te trazer sofrimento, a pessoa acaba, mesmo sem você pedir, a pessoa acaba entregando a ti sim um conselho. Às vezes esse conselho nem é a pessoa que está dando ela própria. Às vezes é o Senhor Jesus falando com você. Mas o teu amor à desobediência, o teu amor a querer fazer coisas erradas, e muitas vezes você já está no erro, por isso que você não quer ouvir conselho. Quer um conselho que o jovem e uma jovem não quer ouvir? Olha, não namore sozinhos. Você está com a sua namorada, você está com o seu namorado, esteja sempre com uma pessoa junto com você. O jovem não quer ouvir isso. Se guarde para o teu futuro marido, se guarde para a tua futura esposa. O jovem não quer ouvir isso. Cuidado, não tenha relações sexuais, porque você nem está trabalhando ainda. Você mal se sustenta. Você mal está cuidando de você. E você está querendo ter relação sexual com a sua namorada? Quem vai cuidar desse filho? Sabe por quê? Quando esses 4, e tem mais situações, se unem, o diabo ele vem para falar para você, faz, que não tem problema. Usa camisinha, usa preservativo, ou usa anticoncepcional. Sabe por que o diabo fala isso para você? Porque ele quer te envergonhar. Ele não tem nenhum motivo a mais que não seja para envergonhar você. Sabe por quê? Porque você está na igreja, você vai ser envergonhado, você vai ser humilhado, porque você vai arrumar uma gravidez fora de um casamento, sem você ter condições financeiras, sem você ter a tua casa, sem você poder sustentar a tua esposa, sem você poder sustentar a tua namorada. Quer vergonha maior, vergonha alheia maior? É você estar namorando, você engravidar a tua namorada e ainda o teu pai e a tua mãe ter que dar moradia para vocês dois e ter que sustentar vocês 3, que é sustentar você, a sua namorada e o seu filho. E às vezes o castigo é tão grande que vem gêmeos ainda. Ai, Bilu, gravidez é uma bênção, filhos é uma bênção. Sim, eu vou falar sério com você agora. Gravidez é uma bênção dentro do casamento. Gravidez fora do casamento é humilhação. É o retrato da irresponsabilidade, é o retrato da desobediência aos pais e desobediência a Deus. Nunca que gravidez fora do casamento é bênção, nunca. Ah, mas depois que ela engravidou, nossa, a vida dela mudou, essa gravidez veio assim de Deus. Mentira! Sabe o que você está fazendo, mãe e pai? Você está passando panos quentes por cima do pecado do teu filho e do pecado da tua filha. Aí você usa essa desculpa para você não se envergonhar mais ainda na frente dos seus amigos, na frente dos seus irmãos, na frente dos teus. Então você cria, o diabo mostra para você, ele fala essa frase para você, que essa gravidez foi uma bênção na minha vida. Essa gravidez foi uma bênção na tua vida. E você vai conseguir ser uma bênção na vida dessa criança, porque você não tem o melhor para dar para essa criança. Você não está dentro de um casamento. Você não tem condições de ter a tua casa, você está pagando aluguel. Sabe por que você está pagando aluguel? Por causa da tua desobediência, porque você não ouviu pai e mãe. E hoje você vive na vergonha, que é pagar aluguel, que é precisar de ajuda dos outros. Porque o teu salário, você não teve tempo de estudar, de fazer uma faculdade, de se profissionalizar na tua área, se é que você tinha uma área, né? Porque você estava tão preocupada
em ter relação sexual, em namorar, que você deixou o estudo de lado para você ter filhos, para você ter relações sexuais. E eu nem estou falando daquela jovem, daquele jovem que se encontra numa danceteria, que se encontra aí nessas festinhas de rua, né, nesses bailes funks, que acaba tendo relações sexuais com várias pessoas, e aí a vergonha alheia é tão grande que eu não sei quem é o pai dessa criança. Gente, isso não é normal, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Uma menina, uma mulher engravidar, porque já não é mais menina não, tá? Não é mais menina não. A menina, quando ela já está preparada para, na mente dela, ela já está preparada para ter relação sexual, ela já não é uma menina, ela é uma mulher. Então ela tem que ser tratada como mulher, tá, mãe e pai? Deixa arder. Se você não deixar arder, essa mulher, ela nunca vai crescer, ela vai continuar sendo aquela menina. Vai continuar sendo aquela menina. Aí você vai deixar ela na tua casa, você vai sustentar ela, vai sustentar neném. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar muito fácil. Eu tô falando porque eu já vi vários casos desse. Pai tá cuidando, pai e mãe tá sustentando. Ela não quer saber trabalhar, não lava um prato e um copo. E continua indo lá no funk, continue lá nas festinhas, e aí ela pega e engravida de novo. Quem é o pai? Não sei. Aí você, trouxa, pai e mãe trouxa, vai cuidar de mais um filho. A tua aposentadoria, que era para você ficar passeando com a tua esposa, dando umas voltinhas com a tua esposa, curtindo a velhice de vocês estão aí cuidando, sustentando o neto, para vir mais netos e mais netos, tá? Vocês estão tirando a responsabilidade dos filhos de vocês e assumindo uma responsabilidade que não é tua. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de conselhos. Provérbios, capítulo 13, fala a respeito de conselhos. Quando você ouvir, conselho se fosse bom, não se dava, vendia, tá aqui, ó, a maior mentira do mundo. O mundo quer contar isso para você, Satanás quer falar isso para você, tá? Sabe para quê? Para você escorregar e ser envergonhada na frente de todo mundo, tá? Provérbios 13, capítulo 13, vamos lá. O filho sábio ouve a correção do pai, mas os escarnecedores não ouvem a repreensão. Sabe quem são os escarnecedores? Não é aquele que está no mundo, não. O escarnecedor é aquele que está sentado no banco da igreja do teu lado. Esse é o escarnecedor. É aquele que ouve a palavra de Deus, mas não quer seguir a palavra de Deus. É aquele que quer falar que ele é crente, mas ele não tem atitude de crente. É aquele que entra na igreja para fazer fofoca e falar mal de todo mundo. Ele está dentro da igreja. O escarnecedor é aquele que quer pecar e depois ele culpa os outros por ter pecado. Ele não culpa a si próprio. Do fruto, 2, versículo 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que mais abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente engorda. O justo aborrece a palavra de mentiras, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça aguarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transforma o pecado. A quem se faça rico, não tenha coisa alguma. A quem se faça pobre, tenha grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre
não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se conselham se acha sabedoria. Eu vou ler de novo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme ao mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Toda prudência age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. 17. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas aparta-te do mal é abominação para os loucos. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. Palavra de Deus. 24. Tá aqui, ó. Leia você. Por que será que os filhos estão do jeito que estão? Será que é porque a gente fica passando a mão na cabeça deles? A própria palavra de Deus, ela está falando. Você acha que conselho é ruim? Se você acha que conselho é ruim, é porque você está indo contra a palavra de Deus. É porque você já está no pecado, já há muito tempo. Conselho sempre é bom. Conselho é ruim quando nós já estamos no pecado e estamos distante de Deus. Aí esse conselho, qualquer conselho que vem é ruim para nós. Mas quando a gente é uma pessoa temente a Deus, está na igreja, está tentando, buscando a santidade, qualquer conselho é muito bem-vindo. 25 e último, versículo 25 e último. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre do ímpio terá necessidades. Eu convido você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, a ler Provérbios inteiro, todos os capítulos de Provérbios. Mas de início, eu convido a você ler um conselho que eu te dou. Estude, não é só ler, estude Provérbios capítulo 13. Ele tem 25 versículos, mas de antemão eu vou ficar por aqui. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, mas um conselho que eu te dou é, quando você for orar, separe um tempo só para você e para o Senhor. E seja muito, mas muito, muito detalhista nas tuas orações. Senhor Deus, meu filho está agindo dessa forma aqui em casa. Ele está fazendo isso. A minha filha está fazendo isso. Ela está agindo dessa forma. O meu coração está desse jeito.
o meu casamento está desse jeito, assim, assim, assado, por causa do meu filho, por causa da atitude da minha filha, por causa do erro deles. E eu sei, Pai, que eles estão desse jeito, porque um dia eu fui negligente com a vara, eu fui negligente com a cinta, eu fui negligente com o chinelo. Eu tenho, sim, muita parcela de culpa sobre o que o meu filho e minha filha é hoje. Abra o teu coração para o Senhor e não tenha dúvidas de que Ele está ouvindo as tuas orações. Não tenha dúvida de que você serve um Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Não tenha dúvida que você segue um Deus de justiça. Muitas vezes a gente peca e cai no erro do pecado por achar que Deus é somente amor, é somente misericórdia. Sabe por que os nossos filhos estão do jeito que estão? Porque nós só pregamos para os nossos filhos o Deus de amor e de misericórdia. Só pregamos esse Deus. Nós não pregamos aos nossos filhos o Deus de justiça. Aquele Deus que vai pesar tudo na balança. Prega para o teu filho o Deus de justiça. A mão pesada de Deus sobre os pecados, sobre as falhas, sobre a desobediência aos pais. Pregue esse Deus para os teus filhos. Pare de ser negligente com seus filhos. Pare de mentir e de esconder a verdade para os seus filhos. Porque um dia ele vai falar, eu não sabia que Deus pesava a mão tão tremendamente. Em Mateus 11:23 fala, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ore pelo teu filho, ore pela tua filha, ore pelo teu neto. Não deixe a dúvida entrar ao teu coração no momento da oração, que esse monte ele vai sair do lugar. Você pode ter certeza. Esse Satanás que está aí atentando o teu lar, atentando a tua família, porque o inimigo ele tem nome, gente, viu? O inimigo tem nome, tá? Muitas vezes a gente peca por não dar nome aos nossos inimigos, aos nossos montes. A gente peca por não dar nome aos nossos inimigos. Dê nome. A hora que você der nome, ele vai falar, epa, tá falando comigo. Entendeu? E quando a gente coloca o nome de Deus, tudo que a gente pedir em nome de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia. Quem fez isso? Ninguém fez isso. Jesus fez isso. Tamanho poder dele, tamanho poder de Deus sobre nossas vidas. E todo aquele que crê, João 13,6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha verdade. Esse crer não pereça, ele quer dizer assim, ele não quer dizer, eu creio em Deus. Não. Todo aquele que nele crê, porque se você crê, você segue os mandamentos do Senhor, você segue a palavra de Deus, você tem uma vida regrada nos ensinamentos de Deus. Crer não é só crer, eu acredito, não. É você viver em Cristo Jesus. É você carregar a tua cruz, pegar a tua cruz aqui e carregar ela. Custe o preço que custar. Minhas amadas, meus amados, Deus abençoe vocês grandemente. Nós vamos continuar aqui
numa gama de vídeos falando a respeito de pai, de mãe, de filhos, ok? Um beijo para vocês. Não retenham para si a justiça de Deus. Fale para os teus filhos sobre a justiça de Deus. Amém? Deus abençoe você. Se inscreve no canal, compartilha com as tuas irmãs, com os teus irmãos, com as tuas amigas, com os teus filhos, com aqueles que precisam ouvir a verdade. São todos nós. Ativa lá o sininho, ativa o sininho, deixa ali no todos para que você venha sempre estar recebendo um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Um beijo para você e Deus te abençoe. Eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores aqui do canal, a Matilde Flores Queiroz, que é aqui do nosso G1, e o Felipe Muller Emicone. Gente, obrigada pelo apoio. Esse valor, vocês sabem que eu vou estar dividindo ele. Eu já fiz a transferência da metade desse valor para a Cláudia, que é a administradora do nosso grupo Nada Mais Justo, né, que é a minha apoiadora, e eu sempre falei para ela que Deus me abençoando, Deus me ajudando, eu também estaria ajudando ela, embora ela não quer, mas é o meu contrato com Deus, né? Que ela me ajuda, na verdade, né? Tá bom? Felipe Muller Emicone, muito obrigada. Deus abençoe o teu celeiro. Vou estar orando, vou colocar o teu nome, o nome da tua família em oração, no nosso caderninho de oração, tá? Em agradecimento. Pode me chamar no WhatsApp, vou ter o maior prazer em conhecer você, meu irmão. E pode me chamar no WhatsApp, assim eu conheço a tua esposa também, se você for casado, tua família, para que a gente possa estar orando por todos, em nome de Jesus. Muito obrigada pela ajuda, viu? Deus abençoe vocês, Deus multiplique o celeiro de vocês, sonde o coração de vocês, sonde pensamentos, sonde os sonhos de vocês. E todos aqueles que não foram alcançados ainda, através do Espírito Santo, através de Deus, que venham ser alcançados em nome de Jesus. Amém? Um abraço para vocês, muito obrigada.